E aí, meus amores, estamos em mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro. Vamos começar a nossa aula de hoje com história. Vamos lá para a nossa apostila, página 10. Coloquem a data de hoje, 23/9/2020. E nós vamos ver os significados dos patrimônios materiais da comunidade. Os objetos que a Marina encontrou lá no museu fazem parte das expressões culturais afro-brasileiras. As obras lá presentes foram produzidas por pessoas em tempos passados, a partir de diferentes tipos de matéria-prima. E aí, de que maneira uma expressão cultural de um povo pode se tornar um patrimônio cultural? Escreva como que ele pode se tornar um patrimônio cultural. Como? Quem que vai colocar, vai dar a carta, vai falar assim, esse lugar agora é um patrimônio cultural. Quem são as pessoas responsáveis? Quais são os órgãos públicos? Será que existe? Pensa, pesquisa e responda aí. Por existirem na forma física, ou seja, que a gente pode tocar, os objetos no museu, como nós vimos, nós chamamos eles de fontes materiais. Quando ele é reconhecido como uma importante parte para a história, ele é aquela foto, aquela carta, faz parte da história ou da identidade de um povo, ele passa a se tornar um patrimônio material. A gente tem no nosso país muitos exemplos de patrimônios materiais. Podem ser objetos, construções, monumentos, ruínas, sítios arqueológicos, áreas naturais, coleções audiovisuais, acervos de museus e até cidades, as chamadas cidades históricas. Todos esses podem sim serem transformados, se tornarem um patrimônio material. Aqui nós temos dois exemplos. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é considerada um patrimônio histórico material, e também nós temos um monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ambas, as duas, são patrimônio material do nosso país. A monitora explicou à Marina que os patrimônios culturais podem ter significados diferentes para pequenos grupos ou para uma comunidade enorme, formada por muitos grupos. Alguns patrimônios materiais, como as cidades históricas, edifícios e áreas naturais, tiveram ao longo da história a participação de muitos grupos na sua construção e manutenção. Muitas pessoas passaram por detrás dessas histórias. Por esse motivo, elas se tornaram importantes para a memória de diversos grupos de uma mesma comunidade. Para cada povo ou grupo cultural, seus patrimônios materiais representam parte da sua história, como nós vimos dos africanos. Um edifício antigo, por exemplo, pode ser uma construção importante que fez parte da fundação da cidade ou bairro onde está localizado, ou na qual ocorrem importantes eventos. Então, o que isso quer dizer, Pro? Na minha cidade, eu posso ter uma construção antiga que alguma família fez e se tornou tão popular, as pessoas falavam tanto dela, comentavam tanto dela, contava a história, que ela pode se tornar um patrimônio. Então, nós temos aqui a imagem do Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro. Ele é localizado na região portuária da cidade do Rio. E ele é importante porque ele é um porto, ele foi um porto de entrada dos escravos africanos no nosso país. Viram só? Ele foi construído
E aí os africanos chegavam neste local. E por causa da sua importância, ele se transformou num patrimônio. Ele foi tombado pela Unesco em 2017. Em 2017, ele começou a fazer parte do patrimônio material do nosso país. E os patrimônios materiais contribuem para a preservação da memória do lugar. A gente não pode esquecer disso. O patrimônio preserva a memória de um lugar. Aqui no Você Faz História, nós temos o acervo de peças do museu, onde a Marina estava passeando, e é considerado um patrimônio da cultura brasileira, que deve ser preservado. Então, a próxima atividade você não vai precisar fazer, porque era para a gente montar um painel com fotos de patrimônio, tá? Então, nós não vamos montar. Nós vamos passar agora para discutindo o presente. No final da tarde, Marina e seus pais deixaram o museu e decidiram passear pelo centro histórico da cidade. Quando chegaram lá, a Marina se deparou com um edifício muito diferente. E ela falou assim para o pai dela e para a mãe: esse prédio tem vários detalhes diferentes. É porque ele foi construído em outro período. Sim, ele foi construído há quase 100 anos, Marina. A mãe da Marina explicou para ela que em muitas cidades brasileiras há um centro histórico onde o município teve um início. Nos centros históricos, há muitas construções que contam um pouco de como era a arquitetura dos edifícios do passado. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer uma pesquisa. No município onde você mora, há um centro histórico ou outro espaço histórico? Nesse espaço, há construções antigas? A letrinha C não dá para a gente fazer, porque a letrinha C a gente vai comparar a resposta do seu amigo com a sua resposta. A gente ia fazer semelhanças e diferença entre as imagens. Então, essa a gente vai pular. A gente vai conversar disso no dia de uma aula de Zoom, tá bom? Letrinha D. O centro ou espaço histórico do seu município tem reconstruções reconhecidas como patrimônio cultural? Teve gente que já fez atividade sobre isso. Se não, você acha que tem algum espaço na sua cidade, no seu município, que deveria sim ser tombada e ser colocada como patrimônio? Por quê? Se tiver, você vai anotar qual que é. Se não tiver, qual que você acha que deveria ser tombada como patrimônio? Depois, na letrinha E, você vai pesquisar uma imagem do espaço que você considera importante para a história do lugar. E vai colar aqui embaixo. E aí a gente passa para o exercitando. Você vai escrever o termo, o que é um patrimônio cultural? Como que você explicaria o que é um patrimônio cultural para o seu colega? Todas as produções humanas e bens naturais são patrimônios culturais? Tudo que o homem faz e o que tem de bem natural, eu posso dizer que é um patrimônio cultural? Por quê? Aqui você vai dar um exemplo de produção humana e de um bem natural que pode ser considerados patrimônios culturais. Se tiver dúvida, volta lá no comecinho que no texto tem sobre isso. A número 4, você vai pintar o nome dos profissionais que trabalham pesquisando expressões culturais e que podem ser consideradas patrimônios culturais. Quais são as pessoas que pesquisam as expressões culturais? Os historiadores, os lojistas, os pedreiros, artistas visuais, urbanistas, arqueólogos, cozinheiros, atores, músicos e padeiros? Qual que você acha que é o profissional que trabalha pesquisando essas expressões culturais? Vou dar uma dica. 3 estão corretas. Só 3 profissionais que trabalham pesquisando.
A número 5, você vai assinalar com X a alternativa que apresenta a informação correta de patrimônio material. A número 6, a Marina encontrou na internet várias imagens de patrimônios culturais brasileiros. Você vai marcar com X quais são esses patrimônios. E para finalizar, o exercício 7. A Marina já conheceu o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, e também da cidade de São Paulo, onde mora agora com os seus pais. E no lugar onde você mora, onde você vive, também há muitos lugares importantes para a memória dos moradores locais ou determinados grupos sociais? Você vai pesquisar e anotar aqui um exemplo. A construção, o espaço importante para a memória de uma comunidade e a construção, o espaço importante para a memória de um grupo determinado. Lembrando que nesses lugares há construções e espaços que fazem parte da memória de determinados grupos e também de comunidades inteiras. Então, caso você tenha dúvida, pode chamar a Pro, que a Pro te ajuda. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Até mesmo porque daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Beijos e até mais.